Existe um ponto de partida que muda completamente o rumo de um dia. Voltar o coração para Deus antes que a pressa assuma o controle da mente. A oração poderosa da manhã para hoje, baseada no Pai Nosso, nos lembra que a vida ganha outra direção quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar. Porque Jesus não ensinou essa oração apenas como palavras a serem repetidas, mas como um caminho de alinhamento, confiança, dependência e entrega. Quando decidimos comece o dia com Deus, a alma encontra ordem, a mente encontra paz e o coração passa a enxergar o dia com fé, mesmo diante de lutas, incertezas e responsabilidades. Este devocional foi preparado para tocar profundamente a sua vida, renovar suas forças e mostrar que a oração do dia pode abrir diante de você uma manhã de direção, proteção e esperança. Permaneça até o final, porque aquilo que começa na presença de Deus pode transformar tudo o que virá depois. Amado irmão e amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele revelou muito mais do que uma oração para momentos de necessidade. Ele entregou um modelo de posicionamento espiritual para a vida inteira. E isso se torna ainda mais precioso nas primeiras horas do dia, quando a mente começa a despertar e o coração precisa decidir quem ocupará o primeiro lugar. A oração da manhã baseada no Pai Nosso nos ensina que o início do dia não deve ser governado pela ansiedade, pelas notícias, pelas cobranças ou pelo medo do que ainda pode acontecer. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer preocupação, existe um chamado para levantar os olhos e lembrar que há um Pai que governa todas as coisas. Quando escolhemos comece o dia com Deus, deixamos de caminhar guiados apenas pela pressão do tempo e passamos a andar debaixo de direção. Esse devocional nos convida a entender que a presença de Deus não é um detalhe na rotina, mas o fundamento que sustenta todo o restante. A primeira palavra do Pai Nosso já cura muita coisa dentro de nós. Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus disse: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ao ensinar dessa forma, Cristo mostrou que nossa relação com Deus não começa no medo, mas na confiança. Não começa na distância, mas na proximidade. Isso muda completamente a forma como vivemos a oração do dia. Não estamos falando com alguém indiferente à nossa dor, mas com o Pai que conhece nossas necessidades antes mesmo que sejam colocadas em palavras. Foi assim com Davi em muitos momentos de angústia. Foi assim com Ana quando derramou sua alma diante do Senhor. Foi assim com Daniel quando decidiu manter sua vida de oração em meio à pressão. Todos eles encontraram força porque compreenderam que o Deus da aliança também é um Deus presente. Coloque Deus em primeiro lugar e o coração começará a lembrar que não está sozinho diante de nada do que o novo dia trará. Quando Jesus nos ensina a dizer, santificado seja o teu nome, ele mostra que a vida só encontra ordem quando Deus ocupa o centro. Essa parte do Pai Nosso nos afasta do impulso humano de querer começar o dia pensando apenas em resolver problemas e nos conduz a uma prioridade maior: honrar o nome do Senhor acima de tudo. Em vez de permitir que a manhã seja dominada por pressa e preocupação, somos chamados a reconhecer quem Deus é. Isso nos lembra de Isaías, que ao contemplar a majestade do Senhor, teve sua visão transformada, e também de Moisés, que aprendeu que a caminhada no deserto só fazia sentido porque a presença de Deus ia adiante. Um verdadeiro devocional não serve apenas para emocionar por alguns minutos. Ele reposiciona a alma, corrige a visão e reorganiza as prioridades. A oração da manhã se torna poderosa quando não gira em torno apenas do que queremos receber, mas começa reconhecendo a grandeza, a santidade e a soberania de Deus sobre cada área da nossa vida. Em seguida, Jesus ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui existe uma das maiores lições para quem deseja: comece o dia com Deus de forma sincera.
Muitas vezes queremos apresentar nossos planos, nossas urgências e nossos desejos, esperando que Deus apenas confirme aquilo que já decidimos dentro de nós. Mas o Pai Nosso nos conduz por um caminho mais profundo. Render a vontade diante da vontade do Pai. Foi isso que aconteceu com Jesus no Getsêmani, quando em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele declarou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse ensinamento nos lembra que a bênção de Deus não está apenas em receber aquilo que desejamos, mas em sermos conduzidos pelo que Ele sabe ser melhor. A oração do dia ganha profundidade quando deixamos de apenas pedir caminhos fáceis e começamos a pedir um coração obediente, sensível e disposto a seguir a direção do Senhor em cada detalhe. Também não podemos ignorar que Jesus incluiu no Pai Nosso o perdão e o livramento do mal. Isso mostra que a oração da manhã não serve apenas para pedir bênçãos, mas também para limpar o coração antes de seguir adiante. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos do mal, revelam que ninguém atravessa o dia de forma saudável, carregando pesos internos, mágoas escondidas e brechas espirituais abertas. Jó permaneceu firme em meio à dor porque manteve o coração rendido a Deus. José atravessou injustiças sem permitir que a amargura destruísse seu interior. O devocional desta manhã nos leva a entender que começar o dia com Deus também significa permitir que Ele trate o que está por dentro, remova ressentimentos, fortaleça a mente e nos esconda debaixo de sua proteção. Quando fazemos da oração do dia um lugar de cura interior, perdão e vigilância espiritual, passamos a caminhar com mais leveza, discernimento e paz diante do que estiver pela frente. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Nosso, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com reverência, fé e dependência, reconhecendo que o maior presente deste novo dia não é apenas o fôlego que recebemos, mas a oportunidade de começar tudo na Tua presença. Antes que as preocupações tentem tomar conta da mente, antes que os compromissos nos empurrem para a pressa e antes que as vozes deste mundo tentem determinar o ritmo da nossa alma, nós escolhemos colocar Deus em primeiro lugar. Que esta oração da manhã nos alinhe por dentro, fortaleça nossos pensamentos e firme nossos passos sobre a Tua vontade. Assim como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, queremos começar olhando para o alto, lembrando que existe um Pai que nos vê, nos guarda e nos conduz. Santificado seja o Teu nome em nossa casa, em nossa rotina, em nossas decisões e em cada palavra que sair da nossa boca hoje. Que o Teu reino governe nossa mente para que não sejamos vencidos pela ansiedade. Que a Tua vontade prevaleça sobre nossos impulsos, nossos medos e nossas limitações. Que a oração do dia abra nosso entendimento para percebermos que nada será mais seguro do que viver debaixo da Tua direção. Senhor, pedimos que o pão nosso de cada dia seja derramado sobre nós nesta manhã, em todas as áreas da vida. Supre aquilo que falta dentro de casa, sustenta aquilo que parece frágil, fortalece aquilo que está cansado e abre diante de nós as portas que ninguém pode fechar. Existem necessidades que só o Senhor conhece por inteiro, pesos que não foram compartilhados com ninguém e lutas silenciosas que se escondem por trás de rostos aparentemente tranquilos. Por isso, nesta oração da manhã, entregamos diante de Ti o sustento material, o equilíbrio emocional, a sabedoria para administrar recursos
e a serenidade para não viver dominados pelo medo do amanhã. Ensina-nos a depender de Ti sem desespero e a trabalhar com responsabilidade sem transformar a preocupação em senhor da nossa vida. Que o Teu cuidado alcance nossa mesa, nossa casa, nossos compromissos e tudo aquilo que envolve o nosso dia. Comece o dia com Deus seja mais do que uma frase bonita para nós, que seja uma prática viva, profunda e constante. Que cada necessidade se torne também uma oportunidade para vermos a Tua fidelidade se manifestando com clareza, no tempo certo e da maneira certa. Deus, colocamos diante de Ti o nosso interior, porque sabemos que não adianta começar amanhã por fora se por dentro ainda estivermos carregando pesos, feridas, culpas e inquietações. O Pai Nosso nos ensina a pedir perdão e a liberar perdão, e nós reconhecemos como isso é necessário para viver o dia com leveza espiritual. Arranca de nós toda raiz de amargura, todo ressentimento escondido, toda dureza no coração e toda lembrança que ainda produz dor e prisão. Não permitas que entremos neste dia presos ao que nos feriu ontem, nem aprisionados por pensamentos que enfraquecem a fé. Que esta oração do dia seja também um lugar de limpeza interior, reconciliação e cura. Lava nossa mente de toda contaminação, guarda nossos olhos, protege nossos sentimentos e ensina-nos a responder com sabedoria, onde antes reagiríamos com impulsividade. Livra-nos do mal, das ciladas invisíveis, das distrações perigosas, das palavras erradas e das decisões precipitadas. Que o Teu Espírito nos torne sensíveis, vigilantes e firmes, para que este devocional da manhã não fique apenas na emoção do momento, mas produza transformação real em nosso modo de pensar, sentir e viver. Senhor, Te entregamos as decisões que precisaremos tomar ao longo deste dia, porque sabemos que muitas quedas começam em pequenas escolhas feitas sem oração, sem prudência e sem discernimento. Há caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas conduzem ao desgaste, ao erro e à aflição. Por isso, nesta oração da manhã, pedimos sabedoria para cada resposta, cada conversa, cada compromisso e cada movimento que fizermos. Guarda-nos de agir por impulso, de falar movidos pela irritação, de decidir dominados pela pressa ou de seguir conselhos que nos afastem da Tua vontade. Que a Tua voz tenha mais peso dentro de nós do que qualquer opinião confusa ao nosso redor. Assim como Salomão pediu entendimento para governar com justiça, nós também pedimos um coração sábio para viver este dia com equilíbrio. Coloque Deus em primeiro lugar dentro das nossas escolhas e ensina-nos a perceber quando devemos avançar, quando devemos esperar, quando devemos nos calar e quando devemos agir. Que a oração do dia nos torne atentos aos detalhes, firmes na verdade e maduros em nossas atitudes, para que o nosso caminhar honre o Teu nome em tudo. Apresentamos nossa casa, porque é dentro dela que muitas batalhas silenciosas acontecem. E também é dentro dela que a Tua paz pode se estabelecer com poder. Visita cada ambiente do nosso lar, toca cada quarto, alcança cada parede e faz da nossa casa um lugar de descanso, respeito, reconciliação e presença. Onde houver tensão, sopra mansidão. Onde houver frieza, derrama amor. Onde houver palavras duras, semeia brandura. Onde houver cansaço emocional, derrama alívio e renovação. Que esta oração da manhã alcance os relacionamentos dentro de casa e remova todo o peso que tenta enfraquecer a convivência. Livra-nos de discussões desnecessárias, de mal-entendidos prolongados, de mágoas acumuladas e de todo ambiente carregado que rouba da alegria da família. Comece o dia com Deus, seja também uma decisão do nosso lar, para que não vivamos apenas de rotina, mas de comunhão, de perdão e de fé. Que a Tua mão repouse sobre nossa família e que a nossa casa não seja governada pelo barulho do mundo, mas pela Tua presença que acalma, protege e sustenta. Deus, colocamos diante de Ti os nossos filhos e também as crianças e jovens da nossa família, pedindo proteção, direção,
crescimento em sabedoria e bênçãos abundantes sobre a vida de cada um deles. Guarda seus caminhos quando estiverem perto e quando estiverem longe. Livra-os das influências erradas, das amizades perigosas, das armadilhas ocultas, da rebeldia, da mentira, da violência e de toda seta lançada contra o futuro deles. Cobre a mente deles, fortalece o coração deles e firma os passos deles no caminho da verdade. Que esta oração do dia alcance a formação deles, os estudos, os sonhos, as escolhas e o caráter de cada um. Dá-nos graça para instruí-los com amor, firmeza e exemplo, sem desânimo e sem omissão. Onde houver medo em relação ao futuro deles, derrama confiança. Onde houver lágrimas por causa de lutas que eles enfrentam, derrama consolo e intervenção. Que o teu favor repouse sobre nossos filhos e que o teu cuidado os acompanhe em cada fase da vida. Nesta oração da manhã, pedimos que a tua bênção os cerque, que a tua mão os preserve e que nenhum plano contrário prevaleça sobre o propósito que o Senhor tem para eles. Bençoa o nosso trabalho, as obras das nossas mãos, os esforços que fazemos diariamente e também aqueles que nesta manhã estão buscando uma porta de emprego e ainda não encontraram oportunidade. Tu conheces a angústia de quem quer trabalhar e não consegue, de quem já enviou currículos, fez tentativas, aguardou respostas e ainda assim continua enfrentando portas fechadas. Nesta oração da manhã, clamamos por provisão e por caminhos que sejam abertos pelo teu poder. Para quem já está empregado, pedimos equilíbrio, sabedoria, proteção, favor e excelência no ambiente profissional. Livra-nos de injustiças, humilhações, perseguições, desânimo, sobrecarga e conflitos que roubam a paz. Para quem está desempregado, pedimos direção, oportunidades reais, contatos certos, entrevistas favoráveis e a abertura de portas que tragam dignidade e sustento. Coloque Deus em primeiro lugar também na nossa vida profissional, para que o trabalho não seja apenas fonte de renda, mas também terreno de testemunho, responsabilidade e crescimento. Que a oração do dia alcance nossa área financeira e profissional, e que aquilo que hoje parece travado comece a se mover pela tua mão poderosa. Pai, apresentamos a nossa saúde e a saúde daqueles que amamos, pedindo livramento de enfermidades, fortalecimento físico, equilíbrio emocional e cura para todos os que estão enfrentando alguma dor, limitação ou diagnóstico preocupante. Tu conheces o corpo cansado, a mente sobrecarregada, o coração aflito e o sofrimento que muitas vezes não conseguimos explicar em palavras. Por isso, nesta oração da manhã, clamamos pela tua intervenção sobre cada pessoa que está enferma, em tratamento, aguardando exames, lutando contra dores constantes ou vivendo um tempo de fragilidade. Toca onde há inflamação, onde há debilidade, onde há medo, onde há desgaste e onde há necessidade urgente de restauração. Renova as forças de quem já se sente sem energia para continuar. Conforta quem está abatido e sustenta também os familiares que acompanham essa luta em silêncio. Que a oração do dia seja um clamor por vida, resistência e cura. Livra-nos de enfermidades inesperadas, acidentes, complicações e males ocultos. Que o teu poder visite nosso corpo, nossa mente e nossas emoções, e que o teu cuidado nos preserve ao longo deste dia com misericórdia e paz. Senhor, pedimos domínio próprio para lidar com aquilo que nos desgasta por dentro, porque muitas vezes não são apenas os problemas externos que nos enfraquecem, mas a maneira como reagimos a eles. Há dias em que uma palavra atravessa o coração, uma notícia abala a estrutura emocional ou uma pequena frustração já ameaça a paz da alma. Por isso, nesta oração da manhã, pedimos equilíbrio interior para enfrentar o dia sem sermos governados pelo excesso de nervosismo, pela irritação, pela carência, pelo medo ou pela impulsividade. Ensina-nos a respirar antes de responder, a refletir antes de decidir e a buscar tua direção antes de agir.
Que o fruto do teu Espírito floresça em nós de maneira visível, para que nossa fé não seja apenas declarada com os lábios, mas percebida na maneira como suportamos pressões e atravessamos desafios. Comece o dia com Deus e fortalece em nós a mansidão, a paciência e a firmeza. Que não sejamos dominados pelo humor do momento, mas sustentados pela tua presença. E que a oração do dia nos torne mais conscientes, mais vigilantes e mais parecidos com aquilo que o Senhor deseja formar em nós. Deus, clamamos por proteção para os caminhos que percorreremos hoje, para os lugares onde entraremos, para os ambientes em que estaremos e para cada deslocamento que precisarmos fazer. Guarda-nos nas ruas, nas estradas, no trânsito, nos transportes e em cada ida e volta deste dia. Livra-nos de acidentes, distrações perigosas, imprudências, violência, atrasos causados por livramentos e de todo o mal que tenta se levantar contra nós no percurso. Que os teus anjos acampem ao nosso redor, assim como a tua palavra declara, e que a tua mão poderosa nos acompanhe onde quer que estivermos. Nesta oração da manhã, consagramos nossos passos, nossos destinos e nossos movimentos. Não permitas que caminhemos para lugares errados, nem que sejamos envolvidos por ambientes que enfraqueçam a nossa comunhão contigo. Coloque Deus em primeiro lugar também nos nossos trajetos, para que não nos movamos apenas por hábito, mas com a consciência de que dependemos do teu cuidado em tudo. Que a oração do dia cerque nossos caminhos de paz, proteção e discernimento, e que voltemos em segurança depois de cada compromisso, trazendo no coração a marca do teu cuidado. Pai, fortalece-nos contra o desânimo, porque existem manhãs em que o corpo se levanta, mas a alma ainda está tentando encontrar forças para continuar. Tu conheces os dias em que a motivação parece pequena, em que os resultados demoram a aparecer, em que o cansaço emocional se acumula e em que a vontade de desistir tenta ganhar espaço no coração. Nesta oração da manhã, nós te pedimos ânimo renovado, esperança restaurada e coragem para seguir em frente sem sermos vencidos pelo abatimento. Onde houver peso, derrama fôlego novo. Onde houver frustração, derrama perseverança. Onde houver vontade de parar, derrama convicção de que o Senhor ainda está agindo. Que não sejamos prisioneiros do que não aconteceu ontem, nem reféns do medo do que poderá acontecer amanhã. Comece o dia com Deus e reacende dentro de nós a confiança de que cada etapa tem propósito. Cada semente plantada será vista e cada lágrima derramada diante de ti não foi ignorada. Que a oração do dia levante aquilo que estava caído dentro de nós e devolva vigor para avançarmos com fé. Senhor, que guardes a nossa boca, porque muitas batalhas se intensificam por palavras impensadas, conversas precipitadas e respostas sem sabedoria. Dá-nos discernimento para falar no tempo certo, com o tom certo e com a intenção certa. Livra-nos de fofocas, exageros, ironias, acusações, murmurações e toda palavra que destrói em vez de edificar. Que o nosso falar revele prudência, paz e maturidade espiritual. Nesta oração da manhã, consagramos a Ti nossos diálogos, nossas mensagens, nossas ligações, nossas reuniões e toda forma de comunicação que tivermos ao longo do dia. Ensina-nos a não ferir com a língua aquilo que deveríamos proteger com amor. Ajuda-nos a corrigir sem humilhar, a orientar sem endurecer, a discordar sem desrespeitar e a permanecer em silêncio quando isso for mais sábio do que insistir em vencer discussões. Coloque Deus em primeiro lugar também nos nossos lábios, para que a fala não seja instrumento de divisão, mas canal de vida. Que a oração do dia purifique nossas palavras e faça da nossa boca uma fonte de bênção, verdade e equilíbrio. Deus, visita nossa mente nesta manhã, porque muitos enfrentam uma batalha silenciosa nos pensamentos, mesmo quando por fora tentam manter a aparência de normalidade. Há preocupações repetidas, lembranças dolorosas, cenários imaginados com medo, comparações que cansam e pensamentos insistentes que roubam a paz. Por isso, nesta oração da manhã,
pedimos que o Senhor organize nossa mente, interrompa ciclos de ansiedade, desfaça confusões internas e fortaleça nossa capacidade de pensar com clareza, fé e sobriedade. Ensina-nos a rejeitar tudo aquilo que nos empurra para o desespero, para a culpa sem saída, ou para a sensação de que estamos sozinhos demais. Que a tua verdade ocupe o espaço onde antes o medo queria dominar. Comece o dia com Deus e renova nosso modo de pensar, para que não sejamos guiados por fantasias de derrota, mas sustentados por convicções firmadas na tua palavra. Que esta oração do dia nos ajude a levar cativo cada pensamento e a construir uma mente mais estável, mais limpa e mais confiante na tua presença e no teu cuidado. Pai, pedimos sensibilidade espiritual para perceber a tua direção nas coisas simples e também nas coisas decisivas. Muitas vezes esperamos sinais grandiosos, mas o Senhor também fala em detalhes, em alertas sutis, em inquietações santas, em portas que se fecham para nos proteger e em caminhos que se abrem no tempo exato. Nesta oração da manhã, clamamos para que não sejamos distraídos, insensíveis nem apressados a ponto de perder a percepção da tua condução. Afasta de nós toda cegueira espiritual, toda autossuficiência e toda pressa que nos faz avançar sem consulta, sem paz e sem confirmação. Dá-nos discernimento para identificar o que vem de ti, coragem para obedecer quando a direção for clara e humildade para recuar quando necessário. Coloque Deus em primeiro lugar também nas decisões invisíveis do coração, naquilo que ninguém vê, mas que define muito do rumo que tomaremos. Que a oração do dia faça nosso interior permanecer acordado diante da tua vontade, para que não caminhemos por aparência, mas por convicção. E que, ao longo desta manhã, reconheçamos tua mão nos guiando com bondade, precisão e amor. Senhor, ajuda-nos a lidar corretamente com o tempo que recebemos hoje, porque um dia mal administrado pode gerar peso, confusão e esgotamento desnecessário. Ensina-nos a viver esta manhã sem dispersão, sem excesso de correria e sem desperdício de energia, com coisas que não merecem ocupar o centro da nossa atenção. Dá-nos clareza para priorizar o que é importante, disciplina para cumprir o que precisa ser feito e tranquilidade para não viver escravizados pela sensação de atraso constante. Nesta oração da manhã, pedimos libertação da procrastinação, da desorganização e do hábito de deixar a alma sempre correndo atrás do relógio. Que saibamos trabalhar, descansar, servir, decidir e responder com equilíbrio. Comece o dia com Deus e mostra-nos que produtividade sem paz não é bênção e que pressa sem direção não produz fruto duradouro. Que a oração do dia nos ensine a viver cada hora com consciência, responsabilidade e calma interior, e que o nosso tempo não seja consumido apenas por urgências impostas, mas dirigido por princípios, sabedoria e propósito diante de ti. Deus, clamamos por proteção contra toda inveja, toda oposição injusta, toda palavra lançada para ferir, toda intenção maldosa e toda influência que tente nos enfraquecer espiritualmente ao longo deste dia. Sabemos que nem toda batalha é visível, nem todo peso tem explicação imediata, e nem toda resistência surge apenas das circunstâncias naturais. Por isso, nesta oração da manhã, pedimos que o Senhor nos esconda, nos revista e nos fortaleça contra todo ataque que tente nos roubar a paz, a alegria, a lucidez e a confiança. Que nenhum plano contrário prospere, que nenhuma armadilha nos alcance e que nenhuma seta encontre espaço em nosso interior. Guarda nossa casa, nosso nome, nossa saúde, nossos relacionamentos e nossos projetos. Coloque Deus em primeiro lugar também em nossa proteção espiritual, para que não caminhemos vulneráveis, distraídos ou confiando apenas naquilo que os olhos conseguem ver. Que a oração do dia seja também muralha, cobertura e escudo ao nosso redor. E que, mesmo sem percebermos quantos livramentos o Senhor realizará hoje, possamos terminar este dia reconhecendo que a tua mão nos sustentou em tudo. Pai, nos dê graça para servir, porque um coração alinhado contigo não vive apenas para receber,
mas também para ser resposta na vida de alguém. Mostra-nos quem precisa de uma palavra, de um gesto, de uma ajuda, de uma escuta sincera ou de uma atitude prática de amor ao longo deste dia. Livra-nos do egoísmo, da indiferença e da distração que nos faz passar apressados pelas dores alheias. Nesta oração da manhã, pedimos que o Senhor nos use com simplicidade, sabedoria e sensibilidade. Que nossas atitudes revelem o caráter de Cristo, não apenas dentro de ambientes religiosos, mas também nas rotinas comuns, nos encontros inesperados e nas pequenas oportunidades de fazer o bem. Ensina-nos a carregar a Tua presença sem ostentação e a manifestar Teu amor sem aparência. Comece o dia com Deus e faze de nós instrumentos de paz, de encorajamento e de cuidado. Que a oração do dia nos lembre de que um coração visitado por Ti também se torna abrigo para outros. E que, antes de terminar esta manhã, alguém possa ser alcançado pela Tua bondade por meio da nossa postura, da nossa fala e das nossas ações. Senhor, visita os sonhos que colocaste dentro de nós e também aqueles projetos que ainda parecem distantes, frágeis ou difíceis demais aos olhos humanos. Tu conheces os desejos corretos do coração, os planos honestos, as metas que nasceram com esforço e as promessas que ainda aguardam o tempo certo para florescer. Nesta oração da manhã, entregamos a Ti aquilo que estamos construindo, esperando, organizando e semeando. Livra-nos de correr na frente do tempo, de desanimar por causa da demora e de abandonar o que o Senhor ainda deseja amadurecer. Dá-nos perseverança para continuar, sabedoria para ajustar o que precisa ser corrigido e humildade para aceitar processos. Coloque Deus em primeiro lugar também nos nossos planos, para que não sejam guiados apenas por ambição, carência ou ansiedade, mas por propósito, prudência e submissão à Tua vontade. Que a oração do dia fortaleça nossa constância e preserve nossa esperança. E que aquilo que hoje parece pequeno, incompleto ou invisível, amadureça sob Tua mão até se tornar testemunho de fidelidade, provisão e direção. Deus, nós Te pedimos por paz real, não uma paz superficial baseada na ausência de problemas, mas uma paz firme, profunda e sustentada pela certeza de que Tu permaneces no controle de tudo. Existem dias em que as circunstâncias não mudam rapidamente, mas mesmo assim, o coração pode ser guardado por dentro. É essa paz que pedimos agora, que ela visite nossa mente, desacelere nossa respiração, acalme nossos sentimentos e traga descanso ao nosso interior. Nesta oração da manhã, recusamos o domínio da aflição e escolhemos confiar em Ti. Que a Tua presença nos ensine a viver este dia sem pânico, sem tormento antecipado e sem a escravidão de imaginar derrotas antes mesmo da hora. Comece o dia com Deus e derrama sobre nós a paz que excede todo o entendimento, aquela que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Que a oração do dia nos faça atravessar compromissos, conversas e responsabilidades com serenidade. E que mesmo em meio às demandas normais da vida, exista dentro de nós um lugar protegido, silencioso e firme, sustentado pela Tua presença. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração
e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.